Salve, salve todos, sejam muito bem-vindos a essa imersão incrível que está acontecendo aqui no Projeto Bravo Mike. Hoje a gente vai estar falando de uma das matérias mais importantes e nós vamos provar para vocês que são uma das matérias mais importantes dentro do nosso edital aí, que vai ser a legislação aplicada ao CBMDF. E eu estou aqui com dois professores maravilhosos da nossa grade, que é o professor Edmar e a professora Isabela, que vão estar aqui se apresentando para vocês também. A gente vai estar destrinchando todo esse edital e as questões, como pode ser cobrado, como vai acontecer na prova de vocês e nas possíveis bancas também, como que é a cara dessas questões. Então eu vou passar para eles se apresentarem para vocês e para a gente já iniciar daqui a pouco a falar sobre a prova de vocês e o edital, beleza? Então sejam bem-vindos, professora Isabela, professora Edmar. Queria que vocês falassem um pouquinho da... como vocês se interessaram pela matéria que vocês, né, instruem hoje em dia e como está sendo essa jornada, o que vocês esperam aí dessa imersão, da expectativa de como a gente vai poder ajudar os alunos. Eu acho que seguindo aí o militarismo pela ordem de antiguidade, por jamais. favor, professor. Jamais. Não, tenha bondade, tenha bondade. Primeiro as damas sempre, primeiro as damas. Pode ficar à vontade, Isabela. Então, gente, eu sou a professora Isabela Lumena, professora de LODF, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a legislação mais importante do DF, aplicada em todos os concursos, e eu vou provar isso aqui também. Professora do Projeto Bravo Mike, com muita alegria, do presencial, do online, aí, gravando conteúdo para vocês. E eu sou policial militar, né? E eu acumulo aí essa paixão pela docência. E a Lei Orgânica do Distrito Federal mora no meu coração exatamente por ser aplicada em todos os concursos e por ter esse espaço aí na segurança pública, na educação, na saúde, conseguir acrescentar aí, contribuir para o conhecimento de um monte de gente. Então, eu acho que esse é o meu objetivo de vida aí. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa. Professora Edmar, fala um pouquinho da sua história também pra gente, se aproximar dos nossos alunos. A gente está querendo trazer de volta, né, os nossos professores para deixar mais quentinho, assim, todo mundo mais próximo um do outro, todo mundo se conhecer mais profundo, mais próximo. E se apresenta um pouquinho para a galera que está assistindo a gente no YouTube. Beleza, pessoal, boa noite. Vocês já me conhecem, né, do online aí, do presencial aqui também. Dou aula aqui de legislação do CBMDF, aplicável ao CBMDF, então vocês já estão famigerados aí, cansados, né? Essa voz maravilhosa que vos fala. Eu venho do direito, né? A professora Lumena também, então é natural trabalhar com legislação. No concurso passado, eu já ministrava aula de legislação e tive o prazer aí, a satisfação de ter sido convidado e somar com vocês aqui nessa matéria. Então, legislação, como já foi falado, é fundamental para a sua prova, né? É uma matéria estratégica. Se não souber a legislação, facilmente você corre o risco de cair na mão do seu examinador, e não é esse nosso objetivo. Isso mesmo. Inclusive, a gente vai provar com dados para vocês. Essas afirmações que a gente está fazendo sobre legislação não dá para ir para a prova sem estar com essas matérias destrinchadas no seu edital, na sua cabeça, porque a gente vai provar por A mais B aqui para vocês, com os dados do último concurso, o quanto é essencial é você ir extremamente afiado para essa prova. Então, o intuito aqui para vocês que ainda não estão no projeto também, porque esse é um trabalho que a gente faz arduamente dentro da mentoria já, a gente quer trazer uma pontinha do iceberg do que a gente trabalha dentro do projeto, e junto com a visão dos professores também agora, que vai engrandecer muito mais a nossa caminhada, para a gente ver e trabalhar dentro da banca, dentro das questões e analisar basicamente como foi o último edital e como a gente imagina que pode vir ser cobrado de acordo com o que a gente já tem visto em provas nas últimas provas, o que pode vir ser cobrado dentro da próxima prova do CBMDF. Então vamos lá, já que militar gosta muito de tabela, a gente vai começar a trabalhar com a apresentação aqui para vocês e a gente vai falar sobre a legislação aplicada ao CBMDF analisando o último concurso. E aqui a gente tem um gráficozinho. Essa aqui foi basicamente a divisão que a gente teve dentro da prova de CFP do concurso passado. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes sobre o porquê dessa divisão, por que o professor acha dessa divisão aí. Basicamente a gente tem duas questões redondas de cada legislação que foi cobrada dentro do edital, distribuindo para o curso de praça. Eu já adianto para vocês que dentro do nosso curso do CFO, dentro da prova do CFO, a gente já teve a inclusão de duas leis, duas questões de lei orgânica também, a gente vai falar sobre isso,
E professor, por que você acha que não caiu lei orgânica, especificamente nessa prova do CFP? Você acha que tem algum motivo específico? Tem, eu acredito que sim. Quando a gente fala da praça em si, e dos quadros, né, do quadro geral de praça, que é dividido em qualificações de praça, e aí eu já quero aproveitar aqui para fazer um primeiro adendo com relação a isso. Existe uma confusão muito grande entre quadros e qualificações. Então, nós temos o quadro de oficial e temos o quadro geral de praça, que vai ser organizado em qualificações, bombeiro militar geral. Então, não existe, por exemplo, a ideia do quadro de praça combatente. Existe o quadro de oficial combatente. A praça é da qualificação operacional, depois condutor e assim por diante. Quando a gente pensa nessa construção, principalmente, eles vão ocupar quais funções? As funções de execução. Quando a gente está analisando o estatuto, professora Lumena, lá traz para nós o seguinte: cabos soldados são elementos de execução. Sargentos e subtenentes, vão auxiliar os oficiais. Então, perceba, as funções executadas pelas praças, em geral, são funções que não têm a ver com situações de poder decisório na administração. Quando a gente fala dos oficiais, não. Quando a gente fala dos oficiais, e daí a gente vai ver no organograma aí da prova de oficial, a gente vai ver que foi muito mais exigido questões relacionadas à organização básica no que diz respeito aos órgãos de direção geral e setorial. Por quê? Porque eles estão afetos a áreas decisórias da corporação. Eles vão assumir posições estratégicas, e aí a gente vem e diz assim, ó, a professora Lumena é expert nisso. Quem é que escolhe o comandante-geral? É o governador. Do Distrito Federal. A estrutura do governo do Distrito Federal está afeta a qual lei? Bem aproximada ao quadro. A estrutura está afeta à lei orgânica. As funções, os cargos a serem executados têm que seguir também os princípios lá que estão estabelecidos na lei orgânica. Então, para as praças, não. Para as praças, embora estejamos subordinados à mesma legislação, mas para as praças é muito mais interessante se exigir da praça o conhecimento próprio daquilo que é referente à corporação, porque ao longo de toda a carreira, mesmo ascendendo ao oficialato depois, né, a carreira sequencial aí, o oficial intendente, enfim, mesmo ascendendo, as funções elas serão afetas à corporação, diferentemente das funções realizadas pelos oficiais que vão transitar no externa corporis, né? Vão transitar fora da corporação que e dentro uma da atividade estrutura. De gestão, né? Exatamente. O praça aí como elemento de execução, o oficial nessa atividade de gestão mesmo, de organizar. Então, por isso que eu acredito, a forma que eu penso, o fato de não ter exigido, embora estivesse no edital, não foi exigido lei orgânica para a praça. Tá. Mas para o próximo, nada impede que em nenhum momento. Em nenhum momento que ocorra. Inclusive, nossa aposta que, pelo menos... Minha aposta. Pelo menos questões. para o CFP... Pelo menos para o Sim. CFP é uma questão que a gente acha que no mínimo. É o que a gente falou do caráter obrigatório, né? Sim. Antes do edital de 2011, nós não tínhamos a alteração que tivemos na Lei 4949 do Distrito Federal, que é a lei que versa sobre concurso. Sim. Ficou conhecida aí popularmente como a Lei Geral dos Concursos. Só que agora ela trata a lei orgânica como caráter obrigatório. Já vinha nas provas do bombeiro? Já vinha. Sim. Só que agora o caráter é obrigatório. Então, na minha opinião, pode ser um fator decisivo aí para que apareça mais questões de lei orgânica dentro da divisão dos concursos, entre praça e oficial. Então, guarnição, nesse próximo slide aqui, a gente vai provar para vocês a importância dessas duas matérias dentro da prova de vocês. Aqui nessa primeira parte, a gente tem a distribuição. Essa primeira distribuição do CFP foi exatamente esse gráfico que a gente mostrou. E aqui a gente mostra que para o CFO foram acrescentadas redistribuídas para que duas questões de LODF entrassem na prova. Então, da parte de CFO e de CHO, a gente já teve questões de referentes a LODF. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre as notas médias dos 100 primeiros colocados do nosso concurso. Vocês veem aí que para o CFP foi 9,64 pontos. Não é brincadeira você ir para essa prova sem saber legislação.
olha o nível do pessoal que entrou nas primeiras turmas, o nível de média de pontuação. Então, assim, é uma matéria que não dá para você nem cogitar em dar gelo em nada dela. E eu acredito, agora puxando um pouco de sardinha para a professora Isabela Lumena, que, na minha opinião, eu acho que essa nota do CFO e CHO no âmbito geral ter sido um pouco menor do que a do CFP, foi justamente entrar nessas questões de LODF, que talvez os candidatos não esperam. Eu acho, na minha opinião, na minha visão, é algo que os candidatos não esperam. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que existem questões da prova ali, né? Nichos da prova que são questões de ataque e de defesa. Isso, a gente né? trabalha Então, muito eu com acredito, sinceramente, que essa parte aqui de legislação é ataque. É aquela nota que você precisa se garantir, gabaritar, né? E aí as disciplinas aí de defesa, que são aquelas que você não pode zerar, mas que às vezes você não tem tanta intimidade, né? Então, por exemplo, minha disciplina de defesa aí certamente seria química, física, sei lá, né? Exatamente por isso que eu tô na PM. Mas assim, na PM, por exemplo, a minha disciplina de defesa foi raciocínio lógico, que eu não tinha tanta, né, inclinação. Agora, parte de legislação não tem como ser disciplina de defesa, você tem que atacar mesmo para gabaritar e ficar com a nota altíssima aí. Perfeito, a gente está aqui para ajudar vocês com essa imersão aqui hoje em legislação. E aqui outro dado que eu achei importante foi mostrar para vocês que os últimos que entraram, e eu não estou falando dos últimos que entraram dentro da nota de corte, beleza? Eu estou falando dos últimos que entraram como convocados mesmo nessas últimas chamadas, tá? Para a legislação, para o CFP tirou a nota 9, ou seja, cara, não dá para não se garantir nessa disciplina. E para o CFO foi a nota 8. Então, assim, de 10 questões, você tem que tirar 80% a 90% da prova. Então, não dá para marcar bobeira, beleza? Aqui dentro de cada tema, eu separei dentro da prova do CFP, tá? Alguns temas de algumas questões que a gente vai tentar discorrer e debater sobre eles. E a gente também vai falar que a gente adicionou as questões de LODF para a professora dar uma comentada sobre como foi dentro das provas do CFO. Então, aqui a gente teve a divisão de duas questões de 74 e 79. Aí ele comentou sobre os direitos gerais dos bombeiros militares, é algo bem básico no estatuto, na minha opinião. Aí eu acho que essa questão eu nem cheguei a trazer. Aí essa que eu trouxe foi do tempo de prescrição para recorrer ao quadro de acesso, que a prova da IDECAN especificamente bateu muito em questão de data não, de tempos, né, de período de recurso, esse tipo de coisa. Aí a gente teve duas questões de 8255, aí falando sobre o Instituto, né, o Instituto dentro do CBMDF e suas funções e o número de sessões, tá? Tivemos duas questões da lei 12086, infelizmente para a nossa prova foi muito mal aproveitado porque as duas questões foram anuladas, porque a gente estava até conversando aqui antes, foi trazido dentro do âmbito da Polícia Militar, né, do Distrito Federal, mas eu acho que eu trouxe algumas coisas dessas questões para a gente comentar em cima sobre quais foram os erros da banca e o que ela considerou como erro e como certo. A gente teve duas questões sobre o decreto 7163, as funções da controladoria e competências da ajudância geral, que eu acho que eu trouxe para a gente comentar, porque eu acho que é sempre importante e eu acho que sempre vai ser cobrado alguma função ou competência de algum órgão do CBMDF. Então, é algo que a gente simplesmente não dá para deixar passar. E aí, do 31.817, foi comandos de setores e sobre supervisões dos quartéis multiemprego, que a gente também comentou sobre. Então, a gente vai transitar sobre essas questões, comentar como foi cobrado, se acha que vai ser cobrado novamente dessa maneira, se tem alguma visão diferente sobre isso. E posteriormente a gente já vai trazer a visão sobre o que a gente espera, caso seja a OCP que venha a ser a vencedora aí para aplicar nosso concurso, a gente comentar sobre como está sendo cobrado, que tem uma visão um pouquinho diferente de como ela organiza as questões, que eu queria trazer para a gente comentar sobre isso também. Então vamos lá, a gente está com essa questão aqui, essa questão que fala sobre, ela é da 7479, e ela fala sobre aquele que a gente estava comentando sobre os prazos, certo? Então, eu queria perguntar para o senhor, professor, o nosso intuito não é resolver a questão, tá? Mas eu queria entrar sobre e comentar sobre essas questões. O senhor acha, na sua visão de hoje em dia, o senhor acha que esse tipo de questão, ele ainda tem mais espaço, ou o senhor acha que a banca ela vai exigir mais do aluno uma questão de um âmbito mais geral, um conhecimento mais geral do estatuto,
do que especificamente se fechar em uma parte, que é uma parte bem específica do estatuto, e perguntar, por exemplo, o número de dias dentro daquela parte específica do estatuto. Primeiro ponto, né? É difícil estabelecer qualquer linha de raciocínio do que vai imaginar que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa, a gente pode fazer a pergunta do mesmo tema sobre diversas outras perspectivas. Essa questão em si, ela tratou sobre quadro de acesso. Quadro de acesso está afeto à promoção. Aí a gente poderia falar lá na 12086 da comissão de promoção de praça, da comissão de promoção de oficiais. Embora ele tenha falado do prazo específico para recorrer, é importante a gente fazer essa conversa, esse diálogo com outra legislação. Por quê? Porque esse recurso especificamente, esse prazo de recurso, ele é apresentado lá no âmbito das comissões de promoção. Então, ele poderia perguntar a mesma coisa, o mesmo assunto, dialogando com outra lei, querendo saber como que é a estrutura, por exemplo, da comissão de promoção de praça. Ou no que diz respeito ao recurso específico, que é o prazo de 15 dias. A gente não vai resolver a questão, mas essa é a resposta. Então, seriam 15 dias corridos. Mas ele poderia perguntar, trazendo esse tópico como uma afirmativa. E perguntando da seguinte maneira: eu quero saber quantos dias. Ele te dá esses dias e pergunta: bom, se é um recurso, ele precisa ser respondido. Isso. Qual é o prazo para responder? Eu estou tratando com prazo. Então, o prazo para solicitar o recurso é de 15 dias, de acordo com o Estatuto 7479. Agora, e qual que é o prazo? Porque nós estamos trabalhando da mesma perspectiva. Então, a gente pode dar a mesma resposta que a banca considerou, mas se for trabalhar com prazo, perguntar outra coisa, que é afeto. Qual que é o prazo para a resposta? O Estatuto vai dizer que esse prazo é entre 10 e 60 dias. Agora, eu preciso saber só do prazo exclusivamente, porque ainda estando no tempo de prazo, e se eu tiver que recorrer desse recurso, para quem que eu vou recorrer? Qual onde eu vou apresentar esse recurso? Quem é primeira instância? Quem é segunda Isso instância? é uma boa, tanto é que eu trouxe uma questão sobre isso. Se eu não me engano, eu fiz um paralelo. Se eu não me engano, vai ser na prova da OCP que eles pedem exatamente isso. Caso eu seja prejudicado, vai ser mais ou menos. Então, a dica que eu dou é muito mais de imaginar de como a banca vai privilegiar, é dizer o seguinte: se você já tem esse material, que você possa fazer uso dessa questão para exaurir todas as possibilidades. Como exaurir todas as possibilidades? Eu sei que o prazo são 15 dias corridos. Então, qual que é o prazo para a resposta? Para quem que eu apresento esse recurso? Se esse recurso for negado, o que eu posso fazer? Qual efeito ele pode reverberar? Porque se eu não participar da promoção, eu posso recorrer de alguma outra forma? Aí a gente vai ver a promoção em ressarcimento de preterição. Então, pode me trazer algum resultado depois? Pode me levar para cá, pode me levar para... Muito mais do que eu pegar e ficar, professora Lumena, respondendo a mesma questão 60 vezes, é eu aproveitar de todo o conhecimento que está escondido ali dentro, porque tem muita coisa, pessoal, escondida aí dentro, para eu exaurir todas as possibilidades. Porque aí independe de como a banca vai perguntar. Sim. Porque eu exauri todas as possibilidades. Mas é bom essa visão de trazer algo tipo assim, porque pode parecer muito superficial pegar, assim, colocar 15 dias, 10 dias para uma questão, mas justamente trazer essa visão para quem está assistindo a gente, de que isso aqui é algo muito maior do que simplesmente algo de 15 dias, 10 dias, que a banca pode se aproveitar muito mais e elaborar uma questão diferente, mais aprofundada sobre o mesmo assunto. Só a título de curiosidade, eu já passo a palavra para a senhora. Não, imagina. Uma das coisas que os alunos mais comentam, e aí, rede social, eu respondo todo mundo, tá? Todo mundo que me pergunta, eu respondo. Quem me pergunta sabe. O que acontece? Os alunos têm uma queixa muito grande com relação à legislação do Corpo Bombeiro. O banco de questões, ele é muito inicial ainda, é muito incipiente. Acontece isso com a LODF também. E aí, o que acontece? O aluno, praticamente, essas questões aí, ele já fez tudo. Ele já fez, ele sabe ele começa a ler o enunciado e já sabe a resposta. Mas se você muda a forma de perguntar... Ele já até erra a mesma resposta. Se você muda a forma de perguntar, aí o aluno começa a enfrentar dificuldade. E aqui eu vou deixar uma dica de ouro, tá?
as datas que existem das nossas legislações, elas dizem para nós muita coisa. Nosso estatuto é de 86, a lei de organização básica é de 91. Aí você tem 12086 de 2009 e você tem 2 decretos de 2010, além da lei 8255. Então, qual que é a dica que eu te dou? Cuidado com questões anteriores a 2009. A gente sempre fala isso para os Porque nossos você alunos. pega questões anteriores, para a PM, a professora Lumena deve ter feito a prova, deve ter sido, não posso afirmar, mas eu não sei se cobrou a lei de remuneração, lei 10486. Cobrou 10486. Esse edital já não cobrou 10486. Sim. E é uma lei que afeta o Corpo de Bombeiros, assim como a lei 8255. Só que quando o aluno pega questões anteriores a 2009, era uma matéria, era uma disciplina, era um conteúdo que era exigido nas provas. E aí ele não consegue sair das questões, por quê? Porque exige dele conhecimento próprio, que ele não sabe, que ele não está vendo. E aí, poxa, Você desespera achando que não está aprendendo a matéria. ou que foi alterado pela lei 8255 em virtude dos decretos, ou que foi alterado em virtude da 12086, que mexeu na organização básica. Então, tomem cuidado com questões antigas. Nós temos um banco de questões muito pequeno, mas também temos questões antigas. E se você ficar perdendo tempo com isso, tu vai perder tempo naquilo, o tempo que não tem, tá? O tempo que você não tem, naquilo que não importa. Professor? Eu acho que um bizu aí, né, de ouro, né? Plataforma de questões aí tem aquele recurso de colocar questões anuladas e desatualizadas. Eu acho que vale muito fazer isso. Mas vale o que o professor falou, de pegar uma questão, por exemplo, que coloca um simples prazo e aprofundar a questão aí do quadro de acesso, produzir as próprias questões e tal. Porque eu acredito muito que a banca, ela traz questões realmente para o aluno acertar de cara, né? Para o candidato acertar de cara. E traz questões mais profundas. A gente caminha para questões mais verticalizadas mesmo, né? Assim, essas questões que colocam prazo, que são teoricamente mais simples, a gente é praticamente 10% da prova. O restante são questões mais profundas mesmo, né? Então, a gente precisa avaliar isso aí. Perfeito. E lembrando vocês, caso vocês queiram acompanhar as questões que a gente está falando aqui, vai estar no comentário aí abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, o link para você estar baixando o arquivo e estar acompanhando o que a gente está comentando aí. Então, próxima questão que a gente traz sobre a 8255, que a gente estava conversando... essa é legal, essa é legal. É isso. Essa eu gosto. E exatamente isso, professor, eu acho, assim, na minha visão, até acompanhando hoje o que eu tenho visto até da própria PM mesmo, essa questão de tipo de organizacional não tem como fugir delas. Por mais que seja dolorido, é triste, é dolorido, você sangra, seus olhos começam a sangrar quando você está lendo, você cansa sua mente, mas eu acho que esse tipo de questão aqui, infelizmente, não tem como fugir delas. O bombeiro que errar essa questão aí, ele tem um problema comigo particular. Por quê? Porque o cara quer fazer concurso, mas ele não sabe dentro da corporação de onde parte o concurso. E é justamente isso. O Instituto, ele está sediado no gabinete do Comando Geral e ele tem a competência na corporação de tratar das questões, professor Lumena. No Corpo Bombeiro é isso, o nome é esse, o Instituto. Ele tem competência de tratar das questões relacionadas a concurso público. É lá no Instituto que é pensado, é lá no Instituto que é estruturado. Ou melhor, eu vou corrigir, tá? É lá que está sendo pensado, é lá que está sendo estruturado o edital que vocês vão fazer. Então, conhecer das competências do Instituto é fundamental. E, além disso, aí, de novo, eu não é analisar a resposta, mas eu tenho que trabalhar... Não, tudo bem. Eu tenho que trabalhar a resposta, porque dentro das competências do Instituto, além disso, ele vai propor simpósio, vai propor seminário, mas ele também vai trabalhar com questões da corporação relacionadas à biblioteca. E aí, essa questão específica, ela trouxe algo que é gritante. Se o cara souber a composição organizacional do Corpo Bombeiro, principalmente dos órgãos de apoio, salta aos olhos. Porque o item ali que deveria ser marcado é a formação e aperfeiçoamento, treinamento lá dos oficiais e de cadetes. Por que eu falo isso? Porque quando falou de cadete, professor Lumena, no Corpo Bombeiro, não sei como é que é lá na PM, mas no Corpo Bombeiro funciona da seguinte maneira. A Academia Bombeiro Militar, ela tem 3 funções. Formar oficial, por isso que tem o CFO. Sim. Ela habilita o oficial, por isso que tem o CHO,
para as carreiras complementares de saúde e capelão. E ela prepara o oficial pelo CPO, que é o subtenente, que ascende ao oficialato. Então, ela habilita, ela forma e ela prepara. Só que quando fala do aperfeiçoamento, e lá na Polícia Militar tem o CAP, tem o CAEP, tem o CAO, que é para os oficiais, é o curso de aperfeiçoamento de oficiais. No Corpo Bombeiro tem o CAEO, curso de altos estudos de oficial. Ele não é feito na academia, ele é feito no CEPED. Essa função é de um centro, é um órgão de apoio, Centro de Especialização, Política e Doutrina do Corpo Bombeiro. Então, é um órgão de apoio. O Instituto, direção geral, porque está no gabinete do comando geral. Então, está dentro de um órgão de direção geral. Quando ele coloca ali um órgão de apoio, acabou, porque a corporação é dividida em órgão de direção, apoio e execução. Então, como as funções de aperfeiçoamento de oficiais é feita lá no CEPED, que é um centro, e os 12 centros, lembra disso? Os 12 centros, que são os órgãos de apoio, 12 centros, Academia Bombeiro Militar e especificamente as policlínicas, ele traz uma função de um órgão de apoio, que não é tratada no decreto que regulamenta os órgãos de direção geral. Perfeito, e essa é uma dúvida que, sobre o Instituto especificamente, é uma dúvida que os alunos trazem muito mesmo. Porque, assim, se você pegar no organograma em si, ele deixa meio vago, né, a posição dele, assim, Agora, é importante também saber, ele está lá, o Instituto está no gabinete do comando, mas junto dele, ao lado dele, tem a assessoria parlamentar, a assessoria jurídica e a assessoria técnico-científica. Se tu vai pegar o bizu do Instituto, pega de quem está ao lado também. Sabe por quê? Porque ele pode trocar o Instituto e perguntar da assessoria parlamentar, que também está subordinada ao gabinete. Ele pode perguntar da assessoria jurídica, que também está subordinada ao gabinete. É o mesmo tema, subordinação ao gabinete do Comando Geral. Ele resolveu perguntar do Instituto. Na questão de amanhã, ele pergunta da assessoria jurídica. E aí o cara, desculpa, mas o cara se quebra. Mas era o mesmo tópico. Professora, na organização, está um ao lado do outro. Então, eu prestei atenção em um, esqueci do coleguinha do lado, eu corro o risco de ser pego pelo meu examinador. E é isso que vale ouro para vocês que estão se preparando. Inclusive, a próxima questão, o professor tinha até comentado sobre ela antes, porque ele falou que ama esse tipo de questão. Essa entra. Justamente entra naquilo que a gente estava conversando sobre o número. Eu tô com medo, porque eu falo demais. Sobre o número X mundo de possibilidades. E o mundo de possibilidades por trás desse número, beleza? É da 8255 de novo, é uma questão organizacional. Essa é top demais. São questões. Eu faria, eu tenho postado algumas enquetes na rede social e eu faço isso. É o mesmo tema, mas eu mudo a forma de perguntar. E aí eu aviso pro pessoal no presencial, eu aviso, eu vou colocar lá. Todo mundo vai nessa aqui. Vai errar. E aí o pessoal fala, e aí, professor? Aí eu tiro o print lá. É claro, sem expor ninguém, óbvio. Mas eu coloco lá. Poxa, ainda bem que realmente você falou. Por que eu faço isso? Para mostrar a importância de eu conhecer do tema e não especificamente do tópico. Porque o tópico são N tópicos. Mas se eu conheço do tema, eu consigo, conhecendo do tema, vencer a questão. Essa questão específica, ela pergunta do Estado-Maior Geral. A primeira coisa, o Corpo Bombeiro, professor Lumena, diferente da Polícia Militar, aqui a gente tem o Estado-Maior Geral, mas a gente também tem outro Estado-Maior operacional. E por que eu amo essa questão? Porque essa questão, ela me pergunta das seções do Estado-Maior Geral. E aí, professor Lumena, ela fala lá, não pode exceder o número de 10. Top. Todo mundo sabe. A pergunta é, não pode passar de 10. Mas quantas existem? Se eu perguntar quantas existem, alguns podem saber, especificamente são 6, tá? Mas se eu perguntar, cite uma delas. Aí porque ele pode fazer o seguinte, ele pode colocar Estado-Maior Geral de um lado, Estado-Maior Operacional do outro e dizer assim, correlacione a primeira com a segunda, ou marque aqui 1 para Estado-Maior Geral, indique as seções, marque 2 para operacional, indique as seções, é o mesmo tema. E aí se eu perguntar, quantas são? Bom, já deu bizu, são 6. Cite uma, seção de recursos humanos.
Essa questão é muito importante, porque entender a função do Estado-Maior é entender as seções, mas não só, é entender a conjuntura dos departamentos. Se os alunos estiverem acompanhando e tiverem a curiosidade de observar, a professora Lumena, no Corpo Bombeiro, a função do Estado-Maior é elaborar diretrizes que serão submetidas ao comandante, e essas diretrizes é que vão ser respondidas pela corporação. Para isso, nós temos as seções. As seções são os locais onde são elaboradas as diretrizes. E aí, se o aluno tiver a curiosidade, os mentores, os professores tiverem a curiosidade, vocês vão perceber que as 4 primeiras seções do Estado-Maior Geral, elas também dão nome para os 4 departamentos. Porque a função do departamento é executar as diretrizes pensadas pelo Estado-Maior. A seção prepara as diretrizes dentro da estrutura do Estado-Maior e o departamento executa. Aí vem e diz, quantas são no Corpo Bombeiro? Eu disse que são 6. Qual é o limite máximo de departamento? Não quer trabalhar com número? Nós temos o máximo de 6 departamentos. Significa dizer, professor, que nós poderíamos, em tese, criar mais 2 departamentos para atender às diretrizes que são pensadas lá pelo Estado-Maior dentro das 6 seções que existem. Não podem superar 10, mas existem 6. As 4 primeiras dão o nome aos departamentos. As que não dão nome departamento, seção de legislação e a seção de geoprocessamento e estatística. Significa dizer que são 6 departamentos em número máximo, mas que na prática só existem 4. Nós estamos trabalhando só com números. Sim. Só existem 4. Significa dizer que, em tese, eu poderia ter mais 2? Um departamento de legislação, por exemplo? Um departamento de estatística e geoprocessamento? Só que acabou por aí? Não, porque quando eu penso nas seções do Estado-Maior Operacional, porque a gente está falando de Estado-Maior Geral, mas o Estado-Maior Operacional também tem seção. Olha que doidura. Eu posso pegar o nome de uma seção lá do Estado-Maior Operacional e jogar para cá, e o aluno, desculpe, se quebrou. Por quê? Porque ele está preso ao máximo de 10 sessões do Estado-Maior Geral. Mas ele sequer sabe que o Estado-Maior Operacional também tem sessões. E quais são as sessões do Estado-Maior Operacional? Qual é o número de sessões do Estado-Maior Operacional? Se essa questão fosse mudada só para... vamos tirar aquele lá, poderão exceder. Fala, são. Acabou. Já é. Você está entendendo? É uma outra resposta. Só lá e a pessoa está pensando no 10. Pô, 10, não é. E aí, o que eu fiz? O pessoal que me acompanha sabe. O que eu fiz? Eu olhei e falei, são sessões do Estado-Maior Geral. E eu incluí lá a seção de legislação, justiça e disciplina, que não é do Estado-Maior Operacional, que é do Estado-Maior Geral. Mas como o nome é seção, e ele olha e fala, as sessões não podem exceder 10, então essa aqui está certa. Ele só ia em várias outras, mas não ia exatamente no item. Por quê? Porque ele ficou aprisionado, ele ficou mecanizado, robotizado nesse tipo. Não pode exceder 10. Mas e se eu perguntar, é número? Quantas são as sessões do Estado-Maior Operacional? O aluno não vai saber, infelizmente. Mas aqui ele sabe, são 4 sessões, tá? 4 sessões. Mas o aluno da Bravo Mike vai saber. Vai dar certo. Eu espero. Vamos lá, então, vamos seguir aqui. Eu falo demais, viu, pessoal? Não, desculpa. mas é isso mesmo. É isso que vale o ouro, professor. Desculpa. É isso que o aluno gosta. O aluno gosta de quantidade e conteúdo. E a gente vai passar aqui, essa questão aqui, como a gente comentou, foi a 120866, infelizmente, foi mal aproveitada dentro da prova do CFP. Não porque, na verdade, essa questão a gente comentou sobre ela aqui antes de começar, e essa questão tem 2 erros, inclusive. O primeiro foi trazer conhecimento próprio da PM. Um conhecimento próprio da PM. E o segundo é que, como o professor chegou a comentar antes, que dentro do bombeiro não existe nada que seja 15 dias ponto. Então, né, ou é um 15 dias corridos, ou pega um útil, enfim. Dias úteis. Exatamente. Então, a observação que a gente queria trazer aqui é só essa. Tomem muito cuidado com essa questão das datas e do complemento da data. Então, tipo, não fechem em 10 dias, não fechem
em 15 dias, enfim. Tentem buscar esse complemento, esse a mais aí da data, essa informação adicional, para vocês não derraparem nesse tipo de questão, tá? A outra aqui que a gente trouxe é uma questão de decreto, né? Novamente aqui, de novo, questões de funções dos órgãos, funções das sessões e tudo. Se atentem bastante, esse tipo de coisa vai cair. E não é desde 2017 que cai, desde sempre. E 2023 na PM cai também. Então tomem muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Infelizmente a gente sabe que às vezes é muita coisa, são muitas, né? São muitos órgãos, muitas diretorias, tudo para você decorar, mas é importante a função delas, principalmente desses maiores, né? Que estão encabeçando aí as corporações, tanto o PM quanto o CBMDF. Se atentem a isso, tá? Vamos aqui, essa próxima do decreto 38.817. Isso aqui é interessante. Eu acho, professor, isso aqui é a opinião minha que eu já vi, assim, pelo material em si, pela lei crua, eu acho que é uma questão que dá para pegar muita gente sobre quem pode mandar aonde. Com certeza. Quem pode mandar aonde. Inclusive, eu mesmo já pensei vários pegas relacionados, por exemplo, à parte de saúde, por exemplo, né, que tem as limitações ali de quem pode comandar as áreas, e eles não podem comandar nada voltado à parte operacional. Então, eu acho que esse tipo de questão aí, o aluno tem que tomar cuidado, porque é uma questão que dá para pregar muito fácil o aluno. Dá. Ele tem, aqui a gente tem dois panoramas. Quando a gente precisa, claro, decorar algumas coisas não tem jeito. Tu vai ter que decorar. Aprender, ele passa por um processo de conhecimento. Quando você conhece, você aprende e apreende aquele conteúdo. Ou seja, entra na sua cabeça e não sai mais. Internaliza, né? Exatamente. E aí, professor Lumena, de novo, eu não sei como é que funciona na estrutura da Polícia Militar. Mas essa questão, ela diz muito pra gente nas minúcias, nas entrelinhas. Olha só, quando ele está dizendo ali, decreto 31.817, o que ele está dizendo para nós de cara? Ele está dizendo o seguinte, ou é apoio ou é execução. Porque esse decreto, ele regulamenta no Corpo Bombeiro os órgãos de apoio e de execução. Então, só pode ser os dois. A gente exclui todas as possibilidades dos órgãos de direção, que é direção geral e direção setorial. Direção setorial, só existem as diretorias. Falou direção setorial, é diretoria. Agora, quando a gente fala órgão de direção geral, aí a gente vai ter comando geral, subcomando geral, estado-maior geral, controladoria, a gente vai ter a ajudância geral. E aí eu sempre brinco com os alunos, taca geral em tudo. Taca geral em tudo, só não aonde? Na diretoria. Porque o resto vai ser direção geral. Então, comando geral, subcomando geral, ajudância geral, controladoria. Não tem geral na controladoria, mas coloca lá, porque você sabe que é um órgão de direção geral. Mas chegou lá nas diretorias setorial, porque diretoria no Corpo Bombeiro, todo órgão setorial vai ser diretoria, só existe a diretoria. Não tem outro órgão setorial que não diretoria. Então, olha só, ele já disse para nós, lá nos órgãos de direção geral também vai ter esse negócio aí. Serão comandados por coronéis, lá na direção geral. Por isso que você precisa conhecer. Sim. É por isso que a banca colocou 31.817, para dizer, não é direção geral. É apoio e execução. Foi por isso que ele colocou isso aí. Aí ele vem e pergunta, serão comandados por tenente-coronéis. Primeiro, comando de área, né? A gente vai pular a ideia do comando de área, porque subcomando operacional. A característica do órgão de execução é ter o órgão de mais alto escalão, o COMOP, o comando operacional. Se você tem um comandante operacional, que é função própria de coronel, o subcomando, pelas substituições. Eu não posso substituir, e aí é um tema que está escrito ali, aliás, está diluído ali dentro. Nas entrelinhas. As substituições. Quem vai substituir quem? Nas substituições do tópico, substituições do Corpo Bombeiro, somente nos órgãos de apoio e de execução, que ele vai dizer assim, para substituir, vai substituir quem?
é o oficial mais antigo ou é o mais antigo a ele subordinado. Porque nos outros tópicos de direção, professora, a lei já indica quem é que vai substituir. Mas aqui nos órgãos de execução, não. Então, quem vai substituir um coronel que é comandante operacional? Por óbvio, é um coronel que é subcomandante operacional. Essa é a resposta. Entendi. Porque quando a gente fala dos comandos de área, é órgão de execução. Então, tenente-coronel. Academia Bombeiro Militar. Academia é órgão de apoio, função de tenente-coronel. E as seções do Estado-Maior Operacional. Lá no Estado-Maior Geral, a função de chefe do Estado-Maior é de coronel, que inclusive é escolhido pelo comandante-geral e indicado pelo, melhor dizendo, é indicado pelo comandante-geral e nomeado pelo governador, tá? E essa prova, e inclusive essa questão caiu na prova da PM. Mas, claro, né, devido sim. o Com as estatuto devidas adaptações. Dentro da realidade. Então, qual que... não é, a gente acaba respondendo. Mas por quê? Porque a gente coloca isso dentro de um contexto maior, professora, e aí você pensa assim, poxa, se o comando operacional é exercido por um coronel combatente, o substituto imediato dele é o seu subcomandante. Portanto, a função de subcomandante, ela é função de coronel. Então, nesse caso, a resposta está lá. Exceto quem? Subcomando. Por quê? Porque o subcomando ele é comandado por um coronel. Perfeito, já estamos quase chegando nas questões de LODF para vamos a professora dominar aqui a área. eu- A gente só trouxe aqui essa questão que comentei com o professor. É uma questão que foi anulada também, mas eu achei interessante pela quantidade de opções que vem na cabeça do candidato. Mesmo que assim na letra da lei a gente supervisão de atividades desempenhadas pelas unidades de multiemprego esteja exatamente descrito com essas palavras do enunciado lá no subcomando operacional dentro da letra da lei, é uma questão que, caso não tivesse esse emaranhado de opções, né, um comandando o outro e automaticamente vai se aplicar ao órgão específico, é uma questão que eu achei interessante porque é algo que todas essas opções que ele trouxe é algo que vem na cabeça da gente que pode comandar um multiemprego. É impressionante. Todo esse comando especializado, será? Não sei o que. O subcomando operacional comanda, né? Porque é um comando operacional. Mas e o comando operacional que está acima dele e tal? Então eu trouxe justamente para vocês verem, tomarem cuidado com esse tipo de questão, tá? No texto da lei tá como subcomando operacional, mas o professor comentou aqui antes que teve uma confusão em relação aos comandos de área, né? Que eles organizam. Quando a gente vai observar a estrutura dos órgãos de execução, ele começa lá com o comando operacional, com o subcomando operacional, o Estado-Maior operacional, depois ele vem o COESP, que é o comando especializado, e depois ele vai dizer que os GBMs serão organizados em comandos de área. Então, esse quartel que está aí perto da tua casa, ele vai ser organizado em comando de área. Hoje, na prática, pela organização básica, nós temos 4, né? Comando de área de 1 a 4. Isso. Mas perceba que os comandos de área estão, os quartéis multiempregos, eles estão divididos em comando de área. Então, essa subordinação dessas atividades, elas também acontecem dentro da estrutura dos comandos de área. Porque cada unidade, isso é texto de lei, cada comando de área vai ter à sua disposição quantas unidades forem necessárias para atender a demanda do Corpo Bombeiro. A lei trata, professor Lumena, de 50 GBMs. Na prática, nós não temos 50. Mas ela fala que serão 50. Mas também diz que novos poderão ser criados a cargo, a proposta do comandante-geral, e criação aí pelo governador, que é o responsável pelas ações do decreto 38.217 como executivo distrital. Então, tem essa questão aí. Se a gente tivesse que marcar sangue frio aqui a resposta, letra D, subcomando operacional, é aquilo que está apresentado no texto da lei. Agora sim, a IDECAM foi polêmica, né? Anulando tantas Nossa, questões, foi. trazendo... Para o candidato, fez né? essas Para o questões? candidato, desculpa, eu tenho uma expressão chamada meia canela, né? É o cara que ele acha que sabe legislação. Contou pra ele, né? Foi anulada, contou pra ele. Existem 2 problemas. Existe o cara que não sabe legislação, não é um problema. Para eu que dou aula de legislação, esse cara não é um problema, porque eu tenho uma chance de ensiná-lo. Isso. Agora eu tenho o primeiro problema.
o cara que acha que sabe de legislação. Ah, mas o meu tio me falou que funciona assim. Esse cara é um problema. Isso acontece Esse é um muito. problema. muito. E eu tenho um outro problema, que é o cara que acha que sabe e que acha que vai ensinar o coleguinha do grupo de estudo dele. Oh, aí você fala... Porque aí... Sabe uma questão que eles levam muito pra gente, professor, e a gente, pelo amor de Deus, prova é o que tá escrito na lei, vocês não me inventam coisa. Ah, mas meu tio, ele votou no PTTC e ele dirige ônibus e ele não sei o que, faz um monte de atribuição. Eu falei, gente, a atribuição prevista em lei no PTTC não é isso. Vai pela letra de lei. Mas tem... Especificamente, já aproveitando, pegando o gancho do PTTC, que é uma confusão muito grande, de fato. O PTTC ele é apresentado em 2 momentos na legislação do Corpo Bombeiro. O artigo 9º do Estatuto e na Lei 12086. Também fala do PTTC na Lei 12086. Agora, qual que é o problema? Lá no artigo 9º, vai falar que o PTTC, no Corpo Bombeiro, ele volta para 3 funções. Assessor, professor ou um instrutor. E essas funções estão limitadas. Estão limitadas aonde? Na academia. Então, o PTTC exerceria essas funções na academia. O problema é que o mesmo dispositivo... A expectativa e realidade. A realidade é o seguinte, o mesmo dispositivo diz que as questões do PTTC serão regulamentadas pelo Executivo. Então, o chefe do Executivo, que é o governador, ele emite um decreto do PTTC. Sim. Ele emite um decreto. E aí, quando você vê o decreto do PTTC, você observa que a regulamentação por meio de decreto do governador, que é a autoridade competente, ela amplia as funções. Amplia as funções. E falando especificamente da legislação do Corpo Bombeiro, que é a Lei 12086, se os alunos tiverem a curiosidade, eles vão encontrar o PTTC no artigo 9º do Estatuto dizendo os militares da reserva remunerada. Só quando a gente chega lá na 12086, o professor Lumena faz uma pegadinha com a gente. Porque lá na 12086, que é de 2009, hein? Perceba, o Estatuto é de 86, hein? A 12086, que é de 2009, ela diz o seguinte: excepcionalmente os reformados. E aí o aluno manda a seguinte pergunta. Aí, reserva remunerada, reformada. O aluno manda a seguinte pergunta: professor, o PTTC só pode ser o da reserva remunerada? Aí eu tenho que dizer para ele, depende. Qual PTTC tu está falando? Do Estatuto ou da Lei 12086? Porque o do Estatuto, ele diz, reserva remunerada. Agora, o da 12086 fala reserva remunerada e excepcionalmente reformado. E lá no Estatuto, manda o governador regulamentar. E aí o governador, dentro da regulamentação que faz, por ser autoridade competente, que tem o comando, lei orgânica, vou invadir as competências da professora Lumena. Artigo 100, inciso 5º, vai dizer, o governador tem o comando superior da polícia e do Corpo Bombeiro. E tem a atribuição de promover aí os oficiais. Tudo. E aí, com o comando superior, que está lá na lei orgânica, ele vem e diz o seguinte, existem outras funções. E dentro dessas outras funções, é possível enquadrar o tio da aluna, do aluno? É possível. Como motorista? É possível. Porque ali é uma regulamentação. O que o cara vai precisar estar atento? Ele vai precisar estar atento à disposição do edital. Porque se o edital trouxer lei 7479, estatuto, e lei 12086... Aí é o título da questão. Aí, segundo a lei tal, a gente volta. É por isso que ele diz lá, decreto 3817. Ele está dizendo um monte de coisa. Isso. Eu não quero saber de outro, eu quero saber desse. Ou se eventualmente no rol de legislação ou de normas que forem existir no edital, se aparece lá o decreto do PTTC. Porque se aparecer o decreto do PTTC lá, aí, meu amigo, tu vai ter que marcar lá o tiozão que dirige o ônibus. Exatamente. Vai. Por quê? Porque tá certinho, não é bagunça, isso não. Já levantando coisa, não façam, pelo amor de Deus, prova sem ler o edital. Porque isso é de suma importância, principalmente para as últimas provas, que tem trazido até bibliografia indicada para o estudo de vocês. E eles cobram mesmo que é indicado na bibliografia, eles não têm fugido. Inclusive, no último edital da PMDF, eles trouxeram na bibliografia ali
Lei Orgânica do Distrito Federal, e colocaram o link ali já com a legislação, com as emendas, atualizada até a emenda 128. Exatamente. Então, assim, tá mastigada ali, mas aí o aluno não faz a leitura. Sabe o que, professora? Ele quer chegar na emoção. O aluno, ele acha que o professor está aqui para isso. O aluno quer ser safo, mas O professor não tá está aqui para isso, para dirimir as dúvidas, mas, cara, não dá. Para se alimentar, tu tem que mastigar sozinho, não dá, entendeu? Exatamente. O máximo que a gente pode fazer é direcionar. A gente conduz, vem aqui, exatamente. filha. Então, esse é o caminho, hein? Então, aqui a gente vai entrar na parte da professora Lumena. Essas que foram as questões de oficial, né, do concurso de 2017. E eu queria que a gente atentasse a diferença que vai ser essas questões também, o estilo que é cobrado mesmo, questões, para como a OCP tem trazido ultimamente, que é bem diferente. Já foi resposta aí. Na verdade, a gente já até falou sobre isso, né? A gente deu um spoiler aqui praticamente. O que acontece? A Lei Orgânica do Distrito Federal, ela tem ali uma parte, né? Trechos que falam sobre servidores militares, mas que foi revogado. E a gente tem também seção que fala sobre o Corpo de Bombeiros Militar e sobre, inclusive, a PM, né? Polícia Militar do Distrito Federal, mas que também foram trechos revogados aí em 2014. Então, o que acontece? A gente tem uma visão geral aí, né, de títulos que são mais cobrados em prova. A LODF tem 8 títulos, então os primeiros títulos, 1, 2, 3, são os mais, né, que tem mais incidência em prova. Mas quando a gente fala de carreiras militares, isso aqui é tema que o aluno, é a primeira coisa que o aluno precisa saber, né? Quem exerce o comando superior do Corpo de Bombeiros e, no caso, também acrescentando aqui para mim, da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o governador do Distrito Federal. Inclusive, com a atribuição aí da promoção de promover oficiais, né? Então, eu acredito que esse é o mais importante aí para saber. Isso, pessoal, tudo que a gente está falando aqui, isso aqui é o básico de se saber sobre a LODF, certo? Sim, sim. Então, tipo assim, eu não espero, sinceramente, que caia esse tipo de questão, tá? O tipo de questão que eu espero vai ser especificamente sobre... Pode ser que caia questões voltadas ao âmbito militar, como a gente está falando. Pode ser que sim, mas eu acho que vem um pouco a mais. Eu acho que eles vão... Não tem como. É o que a banca espera, tipo assim, é sugar cada vez mais, porque o conhecimento está mais acessível. Por exemplo, na época que eu estudava, não existia isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui, esse direcionamento, você não conseguia sugar essa informação de nenhum lugar. Então, necessariamente, questões eram um pouco mais, né, mais fáceis, mas aquilo você bateu o olho e respondeu. Hoje em dia, eu acho que com a quantidade de conhecimento, de direcionamento que existe, as questões tendem a ser um pouco mais diferentes, um pouco mais complexas, sim, abarcando principalmente a LODF, que são muito, uma lei grande até, sim, abarcando vários âmbitos dentro de uma própria questão, inclusive, que é o que a gente vai ver. E assim, a LODF, como você disse, ela é um pouquinho grande, né? Ela tem 300 e poucos artigos, e ela não é muito didática, né? Então, o que o professor faz, né? Qual é a nossa tarefa aqui? Existem conteúdos relacionado a determinado assunto que estão ali nos primeiros artigos, mas tem conteúdo daquele assunto que está lá do meio para o final da legislação. Então, o nosso papel é fazer esse suprassumo aí, né? Trazer os conteúdos, relacionar. Eu tenho, inclusive, esse cuidado, assim, de montar esquema, mapa mental, né? De entregar esse conteúdo para o aluno, mas mastigado, né? Só o aluno, só engolir. Mas é porque realmente a legislação ela não é muito didática. E quando a gente fala, inclusive, das legislações atinentes aí ao bombeiro, é exatamente isso, né? A gente tem uma informação numa legislação, uma informação na outra legislação, e às vezes as legislações não se comunicam, né? Então essa é a dificuldade. O professor está aqui exatamente para trazer essa iluminação aí, né? Não, vem cá, menino. É assim, desse jeito, inclusive, né? Quem não está dentro da Bravo Mike está perdendo, porque é um dos cursos mais elogiados dentro da plataforma. É o do professor Edmar e é o curso da professora Isabel. Isso é novidade, hein? Isso é novidade. Olha bate palma aí, né? Bate palma aí, obrigado. Gostam muito da didática de ambos, inclusive da maneira da professora Isabela né, organizar as aulas. É muito bem elogiado dentro da plataforma, então quem já está fora já está perdendo, né? E é natural, né? É um mundo novo, né? Qualquer outra coisa física, tu passou
minimamente, né? O aluno cobra, passou arrastando a vida toda. Mas ele passou por física a vida toda. Sim. Ele passou Isso, por química exatamente. a Isso é uma vida introdução, toda. é algo novo, Português, ele passou. Então, veja bem, quando a gente fala de legislação, ou é uma área muito específica. E não é todo mundo que tem predisposição, ou não é todo mundo que tem tato para lidar com legislação. Exige muita leitura, exige muita percepção nos detalhes. E, de fato, é natural isso. É natural. Já quando você mostrou lá aquele gráfico pizza lá, justificando a distribuição de 2, né, questões para cada tópico, diz muito também nesse sentido. Por quê? Porque a praça ela, né, teria que conhecer um pouquinho de cada coisa. E, nesse sentido, legislação é pedra de toque para muita gente. Porque, às vezes, o cara não tem muita afinidade. Professor Lumena, quem é que estuda a legislação do Corpo Bombeiro? Quem vai prestar o concurso do Só. Corpo de Bombeiros. Eu vou dizer, Não tem. eu vou ser sincero, tá? Eu não tô aqui para jogar panos quentes. Quantos tios, primos, bombeiros, amigos bombeiros, eles não estudam legislação. Eles entendem a legislação para passar na prova. Tirou 9, top, tirou 9 ali, passou nas 100 primeiras colocações, mas ele esquece que a legislação do Corpo Bombeiro vai acompanhar esse cara na ativa e na inatividade. Até a promoção, até depois da morte, porque você tem a promoção pós-mortem. É verdade. Então, até após a morte, a legislação ainda está acompanhando o militar. Se bem soubéssemos, nós saberíamos de legislação, estudaríamos legislação da nossa instituição, Sim. professor Lumena, como algo que a gente faz todos os dias, escova os dentes, toma banho. Por quê? Porque é a nossa vida dentro da instituição. Isso. Então, conhecer legislação, pessoal, não é só para entrar no concurso. E aí a gente recebe muitos colegas nesse sentido. Pô, eu estou com determinada situação, mas eu não sei o que fazer. Como é que é? Liga pro fulano, porque o fulano é que sabe. Liga pro fulano, porque é o fulano é que sabe. Então, assim, se nós bem soubéssemos, nós estudaríamos. A gente continuaria nesse estudo constante, né? Pelo menos o da nossa casa, né? Eu já estudei legislação da PM por outros fatores. Mas, cara, não tem como. Da minha casa, né? A nossa casa a gente precisa conhecer. E é um diferencial ter um professor, né? Que Da trabalha, bombeiro e tal. Eu acho que faz toda a diferença. Sim. Aqui a gente entramos que eles trabalharam mais a parte do Corpo de Bombeiros Militar. Exatamente, né? Eles realmente colocaram aí essa questão dos crimes de responsabilidade, né? Do comandante. E aí, assim, eu acho que as próximas provas elas vão fugir desse padrão. Isso. Vão realmente fugir desse foi padrão o paralelo, mesmo. Exatamente. Foi o paralelo que eu quis trazer aqui, justamente no próximo slide. Por quê? Eu quero que vocês entendam qual que é a visão que eu tive aqui quando eu elaborei essa apresentação, que eu quis trazer um pouco da visão atual, porque de 2017 para 2023 muda tudo na visão das bancas dentro de quase todas as matérias. Pelo que a gente vai fazer, qualquer levantamento que a gente vai fazer de física, de matemática, de português, português mudou assim muito. A visão das bancas de cobrar dentro de cada matéria. E eu fiz meio que um paralelo do que foi cobrado dentro da PM, que são as legislações, né, que são irmãs, né, as leis que são irmãs. Então, o Estatuto da PM com o Estatuto do Bombeiro, para a gente tentar ver mais ou menos se é possível ou não ser abarcado dentro do CBMDF do próximo concurso, e ver também que algumas coisas que a gente comentou já da IDECAM ainda se mantêm. Como assim, funções de órgãos, funções do Estado Maior. Tem ali uma questão dentro do decreto 10443 da PM e tal. Então, basicamente, para a gente fazer esse paralelo e ainda bater na tecla de que a gente acha que LODF vem para todos os cargos, tá? Dentro da próxima prova, eu acho que não vai ter como fugir disso. E a previsão aí, pra mim, ó. 3 questões, questão 25, 26 e 27. Uau, olha lá, olha lá, já tá lá. E aí, outra coisa que a gente vai ver também é como está sendo cobrado. Justamente a visão de 2017 para 2023. Porque muda. Muda Porque muito. já muda. A gente vai ver as questões aqui que elas já estão diferentes. Pelo menos pra minha disciplina, né? Isso, então vamos ver aqui, então.
As primeiras questões que eu vou trazer para o senhor ver, professor, é em relação ao Estatuto da PM e fazendo um paralelo com o Estatuto do Bombeiro. Não que a gente vá responder, não precisa responder, mas é a questão de como está sendo cobrado e a diferença daquela coisa do pontual para o âmbito geral. Como mudou. Essa primeira coisa aqui, se eu puder pegar um pouco a bateria depois, Medeiros, para o computador aqui. Na verdade, essa primeira aqui vai ser sobre... A organização básica. Justamente a organização básica que a gente estava falando. A gente comentou sobre isso agora, de quem indica quem, né? Para o cargo de subcomandante geral. A gente está falando, vocês veem que tudo é relacionado, né? E tudo entra de uma coisa para outra. E aqui entra o item TX que a gente estava conversando. Tem muita diferença, tá? Dentro do que é cobrado, mas... Se cair em lei, professor, eu queria que o senhor falasse, se cobrar especificamente a 12086, se são esses prazos, como que funciona para o CBMDF? O intertício, ele está apresentado na tabela do anexo 4 da lei 12086, né? Então, o Corpo Bombeiro vai respeitar os intertícios, busquem aí na casa de vocês, tabela do anexo 4. Intertício é um tema, professor Lumena, que vai ser exigido. Foi exigido na PM, foi exigido em outros concursos do bombeiro, mas eu queria fazer um parênteses e chamar uma atenção para outra coisa. Por quê? Porque intertício, todo mundo sabe o que é. É o tempo mínimo que cada bombeiro militar ou policial militar, ele deve permanecer no cargo, na função, ele deve permanecer ali na condição, na graduação, no posto, para cumprir requisito de promoção. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção, intertício, nada mais é que requisito de promoção. Para o Corpo Bombeiro, artigo 86 da Lei 12086. Agora, tem um problema e eu quero chamar a atenção. A gente conversou antes, né, de tem um entrar problema no ar aqui, da expectativa e da realidade do intertício. Qual que é o problema? Intertício todo mundo sabe o que é. É requisito de promoção. Mas lá no artigo 86, ele vai apresentar outros requisitos de promoção. E um deles alterou o artigo 121 do Estatuto do Corpo Bombeiro. O artigo 120 do Estatuto do Corpo Bombeiro, ele fala para contar tempo de serviço. Ele vai dizer assim, como é que se conta tempo de serviço? Ele vai dizer desde quando o militar ingressou até quando ele vai para a inatividade, quando ele deixa o serviço ativo. Artigo 120. O 121, ele manda fazer a separação dessas modalidades de contagem de tempo. A primeira, tempo de efetivo serviço, que tem uma função específica. É aquilo que garante para nós a nossa estabilidade. 10 anos de efetivo serviço. Depois ele fala de anos de serviço. É o que garante para nós a integralidade da remuneração, dos proventos, quando dá passagem para inatividade, que para quem vai entrar, 35 anos, tá? Reforma da Previdência dos Militares. Mas o terceiro e mais importante, ele manda entender o que é tempo de serviço arregimentado. Tempo de serviço arregimentado no artigo 121 do Estatuto, que foi alterado pela Lei 12086, é uma forma de contagem de tempo. E o tempo de serviço arregimentado é tão importante quanto o intertício. Qual que é o problema? Todo mundo conhece intertício, mas ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca viu o que é tempo de serviço arregimentado. Aqui você vai ver, tá? Tempo de serviço arregimentado é o tempo líquido e certo, dedicado à atividade ou função de natureza bombeiro militar. Significa dizer que mesmo que o militar não esteja atuando nas funções de uma organização bombeiro militar, de um quartel, e esteja em uma função de natureza bombeiro militar em outro órgão do Distrito Federal, por exemplo, na Casa Militar, é uma função de natureza bombeiro militar. Então, segue a contagem de tempo de serviço arregimentado. É o tempo que ele passou na função de natureza bombeiro militar ou num cargo de bombeiro militar. Por que isso é importante? Porque assim como o intertício, e eu falei que é requisito de promoção, o tempo de serviço arregimentado também é requisito de promoção. E aí, na polícia e no bombeiro, é uma guerra, né? Vai haver redução de intertício, vai reduzir o intertício, tem que reduzir para promover. A dica é o seguinte, o tempo de serviço arregimentado,
também pode ser reduzido. Ele é requisito de promoção, tal qual o intertício, e ele também pode ser reduzido, tal qual o intertício. A diferença é que eu só vou reduzir tempo de serviço arregimentado quando houver redução de intertício. Eu não posso reduz só o tempo de serviço arregimentado. Isso eu não posso. Eu só posso reduzir um quando eu reduzir o outro. E por que eu falei tudo isso? Porque esses prazos, esse prazo de 36 meses, de 48 meses, 120 meses, estão intimamente ligados com o tempo de serviço arregimentado. Eu posso reduzir o intertício, se eu reduzo pela metade, 48, dá 24. Mas eu preciso olhar o outro requisito, que é o tempo de serviço arregimentado. Por que eu só posso reduzir esse quando houver redução? Porque se eu abaixar esse daqui e esse tempo não for cumprido, não vai ter promoção do mesmo jeito, porque eu cumpri o requisito A, mas o B eu não cumpri. Portanto, se for necessário, eu reduzo o tempo de serviço arregimentado. Eu estou explicando tudo isso porque esses prazos lá na Lei 12.086, na tabela do anexo 4, eles estarão acompanhados em 2 colunas lá. A primeira coluna, tempo de intertício. A segunda coluna, tempo de serviço arregimentado. Então, cuidado com aquelas questões que trazem somente, né? Sim. Unicamente o intertício. E por que te falar tudo isso? Porque o aluno sequer sabe o que está na tabela. Ele fala, eu não sei. Lá tá abreviado, né? E ele olha e fala, e o que é isso? Qual é esse outro tempo? Por que desse outro tempo? É justamente porque o artigo 86 da 12.086 diz, intertício é requisito, mas tempo de serviço também é requisito. Eu posso cumprir um, e se eu não cumprir o outro, não haverá promoção. Por isso que é necessário, em alguns casos, reduzir o arregimentado para cumprir o requisito da promoção. É bonito demais, eu gosto dessas coisas. É lindo. E cuidado, viu? Que tem gente que erra, já se... Porque isso aqui é tão supérfluo, é um negócio, isso aqui é tranquilo. Aí é o tranquilo que a gente vai levando na cabeça, tranquilo, nem vou voltar pra ver. O tranquilo, nem vou voltar pra ver. Chega na hora da prova, você, meu Deus, eu vi essa tabela e esqueci. Tome muito cuidado com isso. Olha simples, lá, hein? O simples cai também, tá? E, pelo amor de Deus. O tempo de serviço arregimentado não vai ser o mesmo do intertício. É por isso que tem que reduzir. Então vai ter um tempo para um e um tempo para o outro. Não é igual. Então cuidado, tá? De repente pode aparecer lá um número perguntando o que é o quê e você não consegue acertar. A gente conversou muito no primeiro bloco sobre isso. E justamente entra naquele quesito de vamos abrir o quesito das datas. Essa questão trouxe justamente aquilo que a gente estava conversando. O preterido no direito de promoção era justamente aquele caso. Exatamente. Só que tiramos a data. Só que para quem? Qual que é a última instância administrativa que o prazo poder... Então, cuidado apenas com decorar as datas. Tem muita coisa por trás. E é justamente... Aí, o professor nem tinha visto essa questão. E ele já trouxe a importância. É porque eu sei do bombeiro, da PM. É isso. Mas é muito irmãozinho. Por isso que eu achei tão interessante trazer e correlacionar isso pra gente ver assim, o que a banca está cobrando? É só os 15 dias corridos? Não é. Eles estão querendo saber mais disso, justamente o que a gente comentou agora, e o que poderia vir a mais é justamente o que foi cobrado na PM agora, e que é a visão que eu acho que vai ser mantida, assim, caso seja a mesma banca, justamente abranger o quesito de não ser só um número, ser 15 dias, mas para quem? Qual que é qual que é a minha última possibilidade? Para vocês se atentarem a esse tipo de questão e esse tipo de comando, tá bom? Não se atentarem apenas a semente da questão, né? Apenas. Vamos ver toda a árvore e tudo que norteia a questão. Esse aqui é o órgão de assessoramento, novamente uma questão que dá o comando de função do órgão, né? Esse aqui é literalmente na lei, é do Estado Maior Geral, do Estado Maior, quer dizer. E se você for lá na lei do bombeiro, é quase a mesma coisa. É quase a mesma função, tá? Tanto professor, outro elogio aqui pro senhor. Muitos alunos nossos, das primeiras turmas, né? Porque foi bem perto dessa prova aí, fizeram a prova da PM de legislação e quase gabaritaram com os nossos estudos do CBMDF, tá? Para vocês verem que... Né? Obrigado. O porquê que a gente... Bate palma. Porque a gente tá trazendo. Então, assim... É a visão que a gente tem. O direcionamento é isso, tá? Que a gente passa, que o professor passa em aula, que a gente tenta restringir para vocês focarem ao máximo.
para a prova de vocês, para vocês estudarem com conhecimento e com direcionamento legal. Lá no Corpo Bombeiro, só um detalhe, lá na questão do Corpo Bombeiro, teve uma que perguntou do Instituto, né? Isso. Aqui na PM ele coloca dentro das opções o alto comando. A gente tem a figura do alto comando no Corpo Bombeiro. E é uma figura trazida também pela Lei 12086. O alto comando lá ele tem uma característica muito peculiar, é um órgão consultivo. Então ele vai trazer todas as autoridades, professora, no Corpo Bombeiro, que estão dentro da estrutura do comando geral. Então vai ter o comandante geral, o subcomandante, mas ele vai trazer uma característica marcante, o alto comando. Por ser um órgão consultivo, ele está ali para, se for necessário, prestar algum tipo de orientação para o comandante geral. De consultoria. E aí, quando a gente analisa as autoridades, aqui a gente enxerga a importância do alto comando no Corpo Bombeiro, porque ele traz a figura dos ex-comandantes gerais e ex-subcomandantes gerais enquanto estiverem na ativa. Então, veja, o Estatuto diz que o comandante-geral que foi exonerado da função, e se ele não contar com 30 anos de serviço, ele pode ir para a reserva remunerada. Ele vai, é um privilégio, é uma garantia que ele tem, né, de ir com proventos integrais, normal. Mas, se ele opta por ficar na corporação, ele fica na corporação atendendo funções próprias de coronéis, uma vez que ele é coronel. Só que, por ser ex-comandante geral ou ex-subcomandante geral, e se ficar na ativa, diretamente, é automático, ele vai compor a estrutura do alto comando. E faz todo sentido, né? Imagina que o comandante geral poder, se for necessário, se aconselhar com alguém que já enfrentou aquela situação, que já enfrentou essa realidade. Então, perfeito. Só chamando a atenção para aquilo que você falou, em que sentido? Na sinonímia, né? São palavras parecidas com um sentido idêntico. Nesse caso, são estruturas idênticas. Então, tem funções e cargos específicos dentro da Polícia Militar que são idênticos ao Corpo Bombeiro. E que, por exemplo, se o aluno pegar lá a 12086, que a primeira parte é da PM e a segunda parte é do bombeiro, fatalmente é simples de fazer uma confusão na cabeça do aluno, trazendo algo próprio da Polícia Militar. Departamento de Operações, nós temos uma seção lá do Comando Operacional, que é a seção de Serviço Operacional e Logística. Nós temos o Departamento de Logística e Finanças. Nós temos o Departamento de Administração, Logística e Finança no Corpo de Bombeiros. Então, é muito similar. Aqui a gente tem a assessoria, lá tem a assessoria parlamentar, assessoria técnico-administrativa, assessoria jurídica. Então, veja, elas conversam entre si. Conversam entre si. Mas o que você precisa estar atento? Aos detalhes. Porque seria muito fácil confundir o aluno colocando qualquer coisa lá que seja próprio da PM. Pela similaridade, o aluno... Pô, isso aqui parece... Não, isso aqui realmente, ó, eu já vi isso aqui em algum lugar. Taca. E quando a gente chuta assim, parece que você só vai no errado, né? Tem hora... Puxa vida, parece que... Ou então vai no certo, troca o aí gabarito. Troca, não, vou mudar. E vai mudar pro erro. Então, não vai não, tá? Não vai não. E aqui é uma questão sobre o estatuto, né? Dos policiais militares. E eu acho, agora a minha visão, de que se vier cobrando... Quando vier cobrando, vai ser mais ou menos essa cara aqui, professor. Por quê? Elas são 5 questões dentro de uma questão só. Dentro de uma só. Isso aqui, pessoal, se vier a OCP, é a cara da OCP. Ela pega trechos ali, institutos diferentes da legislação. Exatamente. E é multidisciplinar a questão. Exatamente. Né? Não é uma questão feia, eu acho uma questão legal para quem estudou. Eu acho que, né, professor, recompensa o aluno fácil. Que estudou, sim. Que recompensa o aluno que viu, faz né, sentido, e estudou né? tudo, né? Faz sentido. Ela seleciona pela pessoa que viu mesmo, né, pelo conhecimento, sim. É o tipo de questão que eu gosto. E eu acredito, tá, que é a cara das questões. Vamos, tipo assim, vamos esquecer aquele negócio pontual demais, entendeu? Vamos abrir o leque de coisas que podem ser cobradas dentro de uma questão só. Porque eu acho que isso aí é a cara da OCP. 5 em 1, né?
5 em 1, tanto é que a próxima é a mesma coisa. Ele trouxe, ou seja, em 2 questões ele trouxe 10 para você analisar e aí julgar, né, de acordo com o que ele pede. Uma ele pede a correta, a outra ele pede a incorreta. E aí a importância de ter essa visão geral da legislação. Isso, exatamente. Né? Principalmente do estatuto, que é a parte mais gostosinha, né, de estudar do CBMDF. É uma parte que assim é mais fluida para quem tá vendo, tipo assim, essa função do praça, essa função do oficial, e é algo assim, né, mas não tão fechado quanto muitas perguntas podem ser feitas dentro dessas. Por isso que a gente falou daquele... Se você voltar a questão anterior, por exemplo, olha só, eu vou pegar algo que é básico. Professora Lumena, eu vou pegar algo que é básico, só para que vocês entendam como que é possível você aprofundar em um conhecimento que vocês já têm. Quando a gente fala posto é o grau hierárquico do oficial, no Estatuto do Corpo Bombeiro, professora, diz assim, ó, posto é o grau hierárquico do oficial. Mas lá nos direitos, que você apresentou lá na primeira parte, na divisão das questões, falava dos direitos, fala que o oficial terá a garantia da patente em toda a sua plenitude. Artigo 51 do Estatuto. Aí eu pergunto para a senhora, imagina na cabeça do aluno, posto é o grau hierárquico do oficial, mas a patente em toda a sua plenitude. Aí eu pergunto, opa, e o que é patente? Porque lá no artigo 113 e lá no artigo 107, especificamente do Estatuto do Corpo Bombeiro, vai dizer assim, ó, o oficial que for julgado indigno do oficialato, ele vai perder o posto e a patente. Opa, então peraí, posto eu já sei, é o grau hierárquico do oficial. Eu preciso entender o que é patente. Porque lá no 107 diz que ele perde posto e patente. Ele coloca as coisas de forma separadas. E ele ainda diz mais, vai ser confirmado mediante carta patente. E o que é a carta patente? Aí a gente responde, o posto é o grau hierárquico. A patente é o título dado ao oficial em virtude do grau hierárquico. Significa dizer o seguinte, quando eu digo o posto é o grau hierárquico do oficial, eu estou dizendo assim, ó, ele é oficial do Corpo de Bombeiros. Eu estou dizendo muita coisa, ele é oficial, mas ele pode ser desde segundo tenente, ou ele pode ser coronel, mas eu não sei. Fechado. E aí quando eu digo a patente dele, que é o título dado ao oficial em virtude do posto, oficial do Corpo de Bombeiros, patente, segundo tenente. Posto, oficial do Corpo de Bombeiros, patente, major, capitão. Quando a gente chega lá no artigo 107, diz o seguinte, ó, ele vai perder o posto, o oficial julgado indigno vai perder o posto e a patente. Por que isso? Porque a Constituição, professora, de 1934, foi a primeira Constituição brasileira, tem um livro belíssimo, de um historiador, professor Marco Antônio Villa, a História das Constituições Brasileiras. Ele apresenta todas as Constituições. A Constituição... As promulgadas, as outorgadas. Exatamente. A Constituição de 1934 foi a primeira Constituição brasileira que proibiu que civis ostentassem títulos próprios de militar. Significa dizer que antes, professora Lumena, era possível, quase que como um presente, como uma condecoração, chegar num civil e dar a ele um título de militar. Eu acho que é assim até hoje na Inglaterra, no Reino Unido. Nos quinhões, nos cantões brasileiros, a gente fala assim, fulano, lá vem o coronel, Mas vem o coronel, você pensa o quê? Um cara fardado, de repente vem um senhorzão de bigodão, às vezes até com a arma na cintura. Quem ofereceu esse título para esse cidadão? Então, observa, a Constituição proibiu. E se lá no 107 eu digo assim, se ele perder só o posto, ele continuaria ostentando quem? A patente. E civil não pode, de acordo com a Constituição de 34, e as demais acompanharam isso, a de 88 acompanhou isso, acompanhou essa vedação, como civil não pode mais ostentar nenhum título, é por isso que o 107, que é de 86, anterior à Constituição, mas que sofreu alterações por reforma, por revisão e etc., ele vem e diz assim, ó, o Estatuto, ele perde o posto e perde a patente. Porque senão ele volta para a condição civil
mas continuaria ostentar, ostentar um título. É. E como a Constituição de 88 acompanhou isso, professora Lumena, nenhum civil pode ostentar um título. O Estatuto é de 86. A Constituição é de 88. E ela acompanhou isso. Lá em 34 isso foi proibido. Então, eu retiro desse cara o posto, o grau hierárquico, mas eu tenho que retirar também o título. Para que nenhum civil possa ostentar um título. Tanto é que nos casos específicos, por exemplo, de deserção, que é um crime militar, a praça sem estabilidade, quando oficialmente decretada a sua deserção, ela é excluída de imediato. A primeira medida que se faz é reincluir. Por que eu reincluo? Porque é um crime de ordem militar. E para julgar, eu tenho que restabelecer o status de militar, porque eu não poderia julgar um civil. E por isso que ele perdeu o posto, a patente. No caso da praça, ele perde a graduação. Faz sentido. Sim, agora faz Não é doidura, não. Faz todo sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E isso responde muitas dúvidas dos alunos justamente sobre esse tipo, né? Esse minimalismo. todo um- porque no Ó, decorrer... a gente ficaria... História, no decorrer do gente estudo ficaria deles, horas. eles justamente se debatem com essas inconsistências, às vezes, que Sim. geram muita dúvida. Mas é porque não é um mundo natural para eles, Sim, né? exatamente. A gente lida com isso, a gente estuda isso, a gente tenta ensinar isso. Então a gente está mais afeto, mas faz parte. É isso, as caras que a gente acha. Outra questão aí também do estatuto deles não tende a ser difícil, tá, pessoal? Para quem estuda, mas é questão que vai premiar justamente a pessoa que leu, pelo menos leu, né? E tem que ser, né? O concurso ser. ele tem que Exatamente. premiar quem se esforçou. Exatamente. E às vezes você dá só. Porque se você bate uma questão específica, às vezes a pessoa dá sorte. Putz, vi Sim. isso aqui. Olha isso aqui. Especificamente eu vi isso aqui ontem e tal. Então ela premia. E aqui no final, deixa eu ver aqui. Isso aqui a gente entra na 4.1.167. É o decreto, né? Que Isso. regulamenta a organização básica. Exatamente. Então aqui ele faz justamente um jogo de verdadeiro ou falso aí. E entra naquilo lá de novo, né? Nas funções, só que ele dá mais 4 assertivas, ele coloca mais 4 questões. 4 em 1 E agora, desde 5 uma em 1. dessa. Então aí, E basicamente... ainda manda o aluno Qual que é a marcar diferença o da final OCP, ali. pessoal? Para a IDECAN da passada, a IDECAN teve 10 questões e a OCP até agora teve 20, né? Pelo que a gente tá vendo aí, tem É 4 dobrado, né? questões, Dobradinha. Conteudista, né? Exatamente, conteudista, tá bom? Mas, ó, quem estuda não tem que estar se preocupando com isso, não, tá? Isso. Porque quem estuda vai passar. E justamente aqui a diferença que que eu estava comentando com a professora Isabela antes, no primeiro bloco, a diferença, né, que teve nessa questão de cobrar a questão militar de 2017 em provas militares da LODF na questão passada para agora, porque não focou necessariamente na parte militar, né? Ele abrangeu sim. mais outras questões da lei orgânica. E assim, como as questões de legislação, eles também colocam aqui, conteudista, né? Eles Exatamente. colocam cada letra aqui é uma parte do conteúdo. E assim, muito das questões de LODF são questão de letra da lei e troca ali de conceitos, né? Eu vou ter que rapidinho falar aqui dessas alternativas, né? Mas, por exemplo, a alternativa A, que eles querem a questão correta, né? E aí ele fala aqui, né? Constitui valor fundamental do Distrito Federal promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. 2 institutos aí da LODF são os valores fundamentais, e a gente tem um mnemônico, né, que eu explico na aula, Alcidivaplu, e nós temos os objetivos prioritários. E neste caso aí, esse não é um valor fundamental, mas é um objetivo prioritário. Então eles acabam fazendo esses trocadilhos, né? Então eles mudam mesmo na vírgula, pessoal. Exatamente, na vírgula da lei. no detalhe. A letra B, por exemplo, ele fala, né? O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas, e a gente sabe disso, porque o DF não é dividido em municípios, né? Isso aí é uma disposição da própria Constituição, lá no artigo 32. E aí ele fala, com vistas à centralização administrativa. E o objetivo, né, de repartir o Distrito Federal né, em regiões administrativas, eu até falo nas minhas aulas que o Distrito Federal é uma grande mexerica. E aí você pode chamar como você quiser, né? Bergamota, tangerina.
E aí, o Distrito Federal é um mexericão, assim, bem grandão, e cada gominho é uma região administrativa. Legal, e legal. isso é uma descentralização administrativa para que as RAs tenham melhoria na qualidade de vida, Seja mais desenvolvimento rápido e tal. também, né, as Sim, resoluções. e aí isso aí já é uma outra parte do conteúdo, né? A letra C fala que é o nosso gabarito aí, né? Fala que o Distrito Federal tem função, né? Não é o Distrito Federal não é um município, não é um estado, né? Ele tem características mais de estado, mas que ele acumula essa competência, né? De tanto de estado como de município e tudo. E assim, é exatamente o que você falou, as alternativas, cada alternativa traz aí uma parte do conteúdo da LODF. Não dá Não dá pra dar o gelo, né, pessoal? não dá pra dar o gelo, você precisa infelizmente. estudar como um todo mesmo. E do jeito que as aulas da professora são feitas na plataforma, vocês vão amar, porque ela justamente dá essa... Né, não tem como a gente fugir da lei, então vamos abraçá-la da melhor maneira e mais didática possível, tá bom? E a gente tenta passar isso durante o curso para vocês. Essa aqui é a outra questão que caiu na prova da PMDF Soldado também. E também... Aqui voltou para um ponto um pouco mais específico, né? Foi da parte dos cargos, da parte mais... eu estava até procurando se foi essa questão que eles trouxeram, a questão da estabilidade, mas eu acho que é nos próximos capítulos aí. A do Schwein, que eu quero depois falar. Isso. Mas assim... também trazendo vários trechos do conteúdo aí, mais na parte dos poderes, né? Que a gente sabe que o Distrito Federal não tem poder judiciário, né? Ah, Isabela, mas tem fórum, tem o TJDFT, mas pertence à União, né? A estrutura do Distrito Federal é diferente, inclusive no que diz respeito ao bombeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal, né, a Polícia Civil, que são organizadas e mantidas pela União. Às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade de visualizar essa estrutura, mas a gente tem o cuidado aí de trazer, né? São poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si, apenas o Executivo e o Legislativo, né? Perfeito. Essa questão também é uma questão bem interessante. Beleza. E aqui a última questão que a gente vai trazer aqui para vocês é a questão do Schwein. Era essa que eu queria falar. Então, é toda sua, professora. Era exatamente essa. Ela traz a questão dos princípios, né, que a gente não pode... A gente tem uma lista de princípios expressos que vieram da Constituição, que foi o LIMP. E quando a gente vem para a LODF, ela acrescenta, né, sabe aquele trabalho, copia, mas não faz igual? Ela copiou os princípios expressos da Constituição, mas ela acrescentou mais alguns, né? E a gente tem um mnemônico do LIMP-TRIMP. E aí eles estão trabalhando essa questão aí de princípios que são expressos, que são implícitos, né? Umas alternativas aí, uma alternativa interessante que eu achei, que foi a letra D, é que ela fala o seguinte, olha aí, professor, preste atenção. No Distrito Federal são estáveis após 10 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A gente sabe que na LODF são estáveis, né? A gente tem a questão da estabilidade, do estágio probatório, né? Com 3 anos de efetivo exercício, né? Não no momento da posse, mas naquele dia que você começa a entrar em exercício, que você realmente começa a trabalhar. Mas ele trouxe aí o prazo de 10 anos. Do estatuto, ele, né? Aqui, ó, da mãozinha. É o do né? estatuto. Porque realmente ele trouxe aí a questão da estabilidade, no caso, trazendo as legislações militares aí, né? E aí, mais uma vez, né? As questões se repetem. Ele mais uma vez repete aí que são poderes, né? Do Distrito Federal independentes harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, sim, o aluno que faz questão... que estuda, ele vai se deparar mais com as... Sim, e ele vai se deparar com questões parecidas, né? Com incisos parecidos, até esse tipo de questão é muito bom para estudar também, né? Porque, como a gente tá falando, é muito conteúdo e às vezes você acaba, isso aqui, né? Eu já vi isso aqui em algum lugar, acaba se repetindo mesmo de uma questão para outra. Tipo, ela tá certa em algum e errada em outra. Sim. E você acaba conseguindo estudar e revisar bastante sua matéria de legislação em cima dessas questões. Eu particularmente gosto muito desse tipo de questão. E a questão de julgar os itens, assim, né? Eu sempre falo pro aluno, pega a questão ali, né? Eu sou do time do papel, né? Eu gosto do papelzinho. Tá com a questão impressa ali, risca o que tá certo, risca o que tá errado, acrescenta a parte do conteúdo ali, como o professor falou várias vezes, né? Para verticalizar e para que você consiga
acertar outras questões que estiverem de uma outra forma, com outro vocabulário, né? Estruturadas de outra forma. Acho que isso é importante. Dialogando, né? Dialogando com as outras leis. Sim. A professora tocou num ponto específico e eu acho que vale a pena perder um pouquinho mais de tempo, ganhar um pouquinho mais de tempo. Ganhando, com certeza. Isso aqui é tesouro, Ganhar professor. um pouquinho mais de tempo. Eu não sei as condições de quem está acompanhando, mas, enfim, a gente Pode vem... estar de pijama, a gente vem do trabalho, vai ter que voltar para casa ainda, enfim, mas quando a professora falou das competências do judiciário, né, no âmbito do Distrito Federal, é importante trazer um tema que é afeto a nós, né, e ela tocou nesse assunto, que é afeto à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, que é como que se dá as questões relacionadas à justiça militar no âmbito do Distrito Federal. Sim. Então, nós temos as auditorias militares, e aí vocês vão experimentar essa fase especificamente quando tiverem que, lá numa etapa do concurso de investigação social, entregar certidões. E aí o aluno vai lá e puxa a certidão lá do STM, né? E para nós, a Justiça Militar do Distrito Federal, que funciona no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, pela Lei de Organização Judiciária, ela apresenta a auditoria militar. Isso explica para nós, e está dentro do nosso estatuto. Lá no artigo 113 do Estatuto do Corpo Bombeiro, professora, ele fala especificamente do Conselho Permanente de Justiça. Uhum. E aí eu sempre explico para os meus alunos, porque o aluno já ouviu falar em Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina, ele vive falando sobre isso. Mas quando fala de Conselho Permanente de Justiça, ele não sabe o que é. E aí a gente aproveita para fazer essa divisão. Nós temos conselhos de ordem administrativa, que eles reverberam efeitos no âmbito da corporação. É o Conselho de Justificação e Disciplina. Justificação aplicável aos oficiais e disciplina aplicável aos aspirantes e às praças com estabilidade. Agora, quando a gente fala do Conselho Permanente de Justiça, é um conselho de ordem judicial, que ele segue a lógica do escabinato. O que é isso? É a forma de organização da justiça militar, que tem a figura do juiz de carreira, mas tem também a figura dos juízes militares, que, via de regra, no Corpo Bombeiro, são oficiais do Corpo Bombeiro, que exercem funções de juiz militar. Por que a gente precisa entender isso? Porque o aluno, ele acha que vai ser militar do Distrito Federal e que ele vai ser tratado no âmbito do STM. E lá para o STM, quem vai? São as Forças Armadas. Porque nós, bombeiros e policiais, estaremos sendo julgados na auditoria militar do Distrito Federal, Sim. que funciona nas A gente espera dependências. que você não precise disso, Eu espero, inclusive. mas se for necessário. Mas a título de prova você precisa saber responder. E que vai funcionar onde? Exatamente no âmbito do Tribunal de Justiça. E em nível de segundo grau, em recurso de conselho de justificação, ele vai reverberar efeitos externa corporis, fora da corporação. Porque, em última instância, para o Corpo Bombeiro, vai para quem? Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, para os oficiais, e para a praça vai para o governador. Então, essas coisas que estão falando aqui, pessoal, tem a ver conosco. Sim. Se você não ouviu, se você não leu, se não te ensinaram isso em algum lugar, existe, tá? Não é invenção, não é novidade, mas aqui você vai... Tá tudo conectado. Faz todo sentido. É isso. Pessoal, essa foi nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado dessa porrada de conteúdo, essa caixa d'água de conteúdo. Tudo isso e muito mais está disponibilizado para vocês dentro da plataforma, dentro do curso, esses direcionamentos, as aulas maravilhosas do professor Edmar, da professora Isabela estão disponíveis lá também. Nós vamos aguardar vocês na próxima turma, na turma 6 do Projeto Bravo Mai, que vai ser a maior turma que a gente lançou até hoje. Eu queria demais agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço. Tá? Eu Foi agradecedor para mim poder pegar essa visão de vocês, de como vocês veem as questões, de compartilhar como eu também estou vendo, né, esse novo jeito de ser cobrado. Espero que também ajude vocês aí a direcionar mais durante as aulas de vocês, durante os conteúdos, né, de passar para os alunos como está sendo cobrado. Foi de extrema importância. Eu acho que todo mundo que está acompanhando saiu 1 milhão de vezes mais
empolgados sobre a legislação e também mais direcionados, né, com a visão mais limpa, menos turva aí, para o próximo concurso. Isso aqui vale ouro. Eu acho que a aula que a gente teve aqui, a gente passou por quase tudo do CBMDF e da PMDF e da Lei Orgânica do Distrito Federal, e eu creio que foi assim imensamente importante para vocês que vão iniciar a jornada ou estão interessados em já começaram, né, e estão querendo se aprofundar mais. Tivemos várias dúvidas aqui que eu contei por dedo, foi pelo menos que eu contei por alto, foi pelo menos 10 dúvidas que surgiram para a gente dentro de mentoria, dentro de aulas, de tudo, que já foram respondidas nesse evento aqui hoje. E eu queria agradecer você de verdade. Se você tiver mais alguma visão para passar para os alunos, para quem está assistindo, de coração, muito obrigado pela presença de vocês e pelos direcionamentos. Para finalizar com você, você começou, para fechar então com chave de ouro. Isso. Ai, gente, a gente tá no gás aí, né? Acho que essa interação só mostra como o projeto Bravo Mike tá fechamento aí com o aluno, com a aprovação, esse compromisso, né? A gente não vai, né, quebrar a ética aqui, mas a gente vê aí alguns preparatórios que não têm esse compromisso com o ensino, né? Às vezes montam ali uma mentoria só para o aluno estudar determinado conteúdo e vai e vença, né? E aqui tá o conteúdo mastigado, como a gente comentou, e esse cuidado realmente de trazer o conteúdo para vocês da melhor forma possível, com resolução de questões, né? A mentoria aí respondendo, né? O horário que for, né? E eu acho que isso é muito importante. A expectativa é alta aí para a sexta turma. É isso. Eu agradeço, até porque vocês... eu tô olhando para uma câmera aqui, né? E comumente vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Então, esse feedback que você trouxe, obrigado por isso. É importante a gente saber. A gente está sendo valorizado. A gente se dedica, né? Isso. A gente, enfim, a gente se dedica, a gente estuda às vezes mais do que vocês até, porque a nossa responsabilidade é sempre ensinar. Então, ter esse feedback é interessante para nós, é importante. Mas, sobretudo, pessoal, pensem, não tenham medo de tudo que vocês viram aqui ou de tudo que foi falado e que você, porventura, não teve acesso, não sabe, enfim, não tenha medo. Por quê? Porque é justamente o copo vazio. Exatamente. Quando a gente vem como esponja, a gente absorve. Quando a gente vem com o copo cheio, já preenchido com um monte de outras coisas, você vai ter dificuldade. Então, agradeço o convite, agradeço as palavras de vocês, esse feedback positivo, e estou à disposição. Eu sempre respondo todo mundo, às vezes demora, mas eu respondo. Deixar as redes sociais de vocês aí, para aquela dúvida, se vocês quiserem Meu deixar. Instagram é @prof.isabela, com 2 L's, Lumena. E eu também tenho esse cuidado de responder o aluno sempre que possível, né? Porque a gente sabe aí o desespero, as demandas, né? Também quero agradecer os meninos aí pelo convite e agradecer também pelo feedback. De vez em quando eu recebo mensagem dos meninos. Olha, o aluno mandou aqui agradecendo, gostou. Hoje mesmo eu recebi. Professora, eu nunca tinha entendido competência, entendi hoje. Pois pronto. Então o objetivo foi concluído aí com sucesso. É muito bom, né, ter esse feedback. Tamo junto aí. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, essa foi mais extensa, mas claro, devido à importância imensa, né, do assunto que nós tratamos trouxeram hoje. o professor que não para de falar. Né? Não, que isso. É conhecimento, pessoal, e é ouro, vocês sabem disso. Eu sei que quem assistiu até o fim aqui vai estar nas cabeças do concurso, tá? Porque, como vocês viram, esse conteúdo é de extrema importância para garantir o seu ponto lá, sua vaga lá em cima, tá bom? Para você não perder os próximos conteúdos aqui da nossa imersão, se inscreva no canal aí, também não deixe de acompanhar a Bravo Mike nas redes sociais. Muito obrigado por sua participação até agora e te esperamos na próxima. Valeu, muito obrigado. Fomos! Tchau!